Olá, o Imóvel Class TV começa agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia e sobre o Congresso Nacional de Profissionais que aconteceram em Gramado. Vamos falar também sobre os cuidados na hora de andar de escada rolante e de elevador. Uma lei de Porto Alegre obriga empreendimentos de médio e grande porte a colocarem obras de arte em seus ambientes. Mas a Prefeitura não está cobrando o cumprimento dessa norma que existe há 2 anos. E no estúdio, vamos falar sobre um novo conceito de centro comercial que será aberto no ano que vem em Porto Alegre, o Street Mall do Beira-Rio. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está entrando no ar. Dois eventos importantes na área de engenharia aconteceram em Gramado, na Serra. A Semana Oficial de Engenharia e Agronomia e o Congresso Nacional de Profissionais. E um dos assuntos abordados interessa a todos: os cuidados que nós precisamos ter na hora de andar de escada rolante e de elevador. Nós fomos conversar com especialistas que também falaram sobre quais medidas condomínios e espaços comerciais devem tomar para reduzir o risco de acidentes. Estamos aqui no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para conversar sobre segurança em escadas rolantes e elevadores. Escada rolante é um equipamento que deve ser utilizado pelas pessoas com bastante cuidado. As pessoas não têm a noção, a dimensão de que é um equipamento perigoso, que representa riscos para as pessoas, justamente pelas suas dimensões e pelo seu tamanho, né? É um equipamento mecânico de uso contínuo e que tem 2 ou 3 toneladas de ferro, de aço, girando sem parar. Esses cuidados eles têm que ser redobrados quando a gente está com crianças, né? Porque as crianças elas não têm a noção do perigo, a noção dos riscos, né? E o equipamento não é feito para andar uma criança desacompanhada e desassistida nele. É importante observarmos o uso correto do equipamento, mantendo sempre a posição alinhada para o deslocamento da escada, as mãos fixas no corrimão, né? E algo que o usuário pode observar se o equipamento está em boas condições de manutenção é que ele deve, o corrimão, acompanhar a velocidade dos pés, exatamente a velocidade dos pés. O equipamento ele deve sofrer manutenções periódicas, né? Uma manutenção preventiva no mínimo mensal. O ideal é que a sinalização transmita aos usuários todas as providências que eles devem tomar para usar o equipamento, né? E essas providências transmitidas antes dele entrar na escada rolante. A escada rolante ela carece de sinalização mais adequada. Quer dizer, você, quando vai para a escada rolante, você não tem esses avisos, tá, dos cuidados que tem. Você tem ali no pé da escada aqueles avisinhos amarelinhos que você olhar quando você já entrou na escada, né? Antes, um totem, uma placa que avise que os cuidados você vai ter, não estão lá. Isso também a legislação ela precisa contemplar essas coisas. A principal causa de acidentes com usuários em elevadores diz respeito quando o elevador para e as pessoas tentam sair do equipamento para os pavimentos, né? É importante que esse elevador tenha comunicação com uma portaria, com uma zeladoria do prédio, né? E a comunicação ela é um tipo interfone, ela deve ser um tipo interfone no qual o usuário possa falar com alguém externamente e essa pessoa tranquilizá-lo, né? E acionar um técnico da empresa responsável pela manutenção, né, que venha fazer o resgate de forma segura. A maioria dos elevadores antigos não possui, então o usuário fica parado, o elevador parou, ele não tem informação nenhuma, muitas vezes ele fica no escuro, falta luz, né, a cabina fica no escuro e ele não consegue uma comunicação. E aí que entra o desespero, as pessoas tentam de forma às vezes desesperadas, saírem, abrem as portas, uma pessoa de fora abre com a chave de emergência e aí as pessoas têm o risco de queda no vão e onde ocorrem os acidentes.
O elevador, no caso de ocorrer uma pane, dele parar, né, o usuário deve se acalmar primeiramente e tentar o contato com o exterior. Ele deve ficar tranquilo que o elevador não vai faltar ar. Primeira coisa que as pessoas pensam, vai faltar ar. Não, ele é projetado de forma a que tenha a troca de ar necessária para a pessoa ficar aqui. Outra questão que é obrigatório ter, e a lei municipal deveria prever isso, é uma placa com o nome da empresa e o telefone. No caso aqui a gente não tem o telefone, né? Para ela poder ligar diretamente para a empresa ou, nesse caso, né, como tu falaste, para o Corpo de Bombeiros, né, o 190, para tentar um auxílio externo através do telefone. O elevador, primeiramente, né, e tem um aviso ali que você vê ali, né, antes de entrar no elevador, certifique-se de que ele está nesse andar. Isso em Porto Alegre é obrigado, né, a ter esse aviso, né, para a pessoa ver, senão ela dá um passo aqui dentro desse equipamento e cai aqui na levada, que é o fosso, o buraco, né. Se a pessoa mora num condomínio, exigir do seu síndico, né, que haja um contrato de manutenção com a empresa especializada, né, que venha e faça mensalmente, trimestralmente, conforme estiver no programa, né, essas inspeções de que o elevador está em dia. Essas fiscalizações elas devem ser feitas anualmente, pelo menos, né? Ou a não ser que ocorra algum evento, né? Algum incidente com o elevador, né? Ou com a escada rolante, os meios de acesso, né? O CREA fiscaliza se há um profissional responsável, profissional técnico, né? Se a empresa que fabricou o equipamento, se a empresa que está na manutenção tem um profissional. Essa fiscalização deveria ser feita pelo poder público, pela prefeitura, né? Muito mais do que futebol, conveniência, lazer e serviço farão parte do novo Beira-Rio. Foi apresentado no final do mês de agosto o projeto do novo estádio, que aposta num conceito novo de atender às necessidades não só de quem irá ao Beira-Rio para os jogos, não só dos torcedores colorados, mas dos visitantes e moradores daquela região. É o Street Mall, que surge da parceria entre a SPE Holding Beira-Rio S.A. Bril, empresa responsável pela modernização do estádio, com os grupos Tornac e Forbes. Por isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com o gestor comercial do Street Mall Beira-Rio, Gustavo Piccinini. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Quer dizer, o Street Mall quer atender todo o entorno ali do estádio, não só quem frequenta e não só nos finais de semana de jogos, né? Exatamente. A ideia desse conceito novo que está se trazendo de Street Mall é atender não só os dias de jogos, mas ter um mix completo para atender toda aquela região que vem crescendo muito, tanto na parte residencial quanto comercial, que são os bairros do Menino Deus e todo o entorno. Então, o que está se fazendo é estudando muito bem o mix para poder atender a região, porque a ideia do empreendimento é ficar aberto todos os dias da semana, todos os dias do ano, e trazer esse conceito novo de poder atender toda a região e não só os dias de jogo, como vem sendo feito em muitos outros empreendimentos. Esse negócio que envolve uma série de empresas, né, que se uniram para o Street Mall, vocês buscavam a região, quer dizer, porque é uma região com muita população, né? É uma região assim muito habitada e com mais empreendimentos, né? Não para de crescer aquela região ali. Ou em função do estádio? Ele é muito também, essa parceria que foi buscada através da Tornac e da Forbes, que são empresas de gestão imobiliária e gestão comercial, foi justamente para ter o cuidado de não acontecer como aconteceram em outras arenas no país, que acabou se trazendo um mix muito restrito em lugares que não tem essa população para ser atendida. Então, a ideia foi trazer empresas que têm essa inteligência para oferecer um mix realmente diferenciado e atrativo para a região. Porque é um mercado novo que se abre, esse dos estádios, né? Imagino que com a Copa do Mundo... Com certeza. E por eles estarem, os estádios estarem dando um upgrade de qualidade, vamos dizer assim, acabam levando outro público também para o estádio. Então, tem que ter esse atendimento para todas essas pessoas. O que será exatamente o Street Mall? O Street Mall vai ser uma rua, né, que vai passar no entorno do estádio. Essas lojas ficam dentro do estádio, mas viradas para fora, sem conexão com a parte interna. Então, elas vão poder funcionar todos os dias do ano, oferecendo um mix de serviço para as pessoas da região poderem ser atendidas. Então,
Hoje, quando você vai no estádio de futebol, a gente pensa só em alimentação. E a ideia desse mall vai ser ter também conveniência e serviços. Então, a pessoa que está passando ali na Padre Cacique ou na Beira Rio vai poder dar uma paradinha rápida, fazer uma compra daqui a pouco num mini mercado, comprar um pão, comprar um remédio numa farmácia, fazer daqui a pouco um exame numa empresa de saúde. Então, a gente está buscando um mix bem diferenciado mesmo, que é inovador assim, para um estádio de futebol. É interessante, né? Quantas lojas serão? São 2.860 metros quadrados, divididos em 44 lojas. Então, são 44 módulos de 65 metros que podem ser agrupados com até 10 módulos, então 650 metros. Ficam, então, posicionadas do lado de fora do estádio. Exatamente. Eles ficam no estádio, assim, vamos dizer, mas com a frente só para fora. Então, ela não tem ligação com a parte de dentro. Então, até a parte de alimentação, muita gente já tem perguntado, vai poder vender cerveja? Então, em princípio, vai até poder ser vendido bebida alcoólica, porque ela não tem conexão com a parte de dentro do estádio. Sim, quer dizer, vocês querem fazer algo independente, né? De jogos, independente do estádio. Totalmente independente. Obviamente que vai acabar atendendo a demanda dos dias de jogo, que são públicos muito grandes, né? Às vezes 40, 50 mil pessoas que passam no entorno do estádio, mas que ele seja um mix inteligente para ter vida própria durante os outros dias do ano. Hoje a gente está falando aqui no Imóvel Class TV sobre o Street Mall Beira Rio, um mix de lojas, um espaço comercial que vai transformar, junto com as obras mesmo viárias ali daquela região e com o estádio Beira Rio, vai transformar bastante aquela região ali do Menino Deus. Eu converso com o gestor comercial do Street Mall Beira Rio, Gustavo Pitinini. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora a gente vai falar sobre obra de arte, porque uma lei que entrou em vigor em Porto Alegre há 2 anos pretende valorizar artistas e embelezar os condomínios, já que ela exige a instalação de obras de arte em novos prédios de médio e grande porte. Mas a regra ainda não está sendo cumprida por muitos empreendimentos e a prefeitura também não está exigindo o cumprimento da norma. A obra de arte está na entrada do condomínio há mais de 30 anos. O pessoal que mora aqui no prédio se orgulha muito dessa escultura, né? E as pessoas que passam aqui na frente, que olham aqui para dentro e vê, às vezes até perguntam de quem é a escultura e tal, né? É importante, sim. A escultura é do artista gaúcho Carlos Tênios, criador de peças famosas em Porto Alegre, como o Monumento aos Açorianos e o Monumento a Castelo Branco, no Parcão. Pouca gente sabe, mas essa ideia de colocar peças artísticas em prédios comerciais e residenciais virou obrigação aqui em Porto Alegre. Há cerca de 2 anos está valendo uma lei que exige que todos os novos empreendimentos com mais de 2.000 metros quadrados tenham alguma obra de arte no seu espaço. A lei criada em 2006 só entrou em vigor em 2011 depois de regulamentada. Segundo o texto, a Carta de Habitação, o Habite-se, só pode ser liberada após a comprovação da existência da obra de arte. A Secretaria de Urbanismo de Porto Alegre, responsável por emitir o documento, informou por assessoria que ainda não adotou a norma e, portanto, não está pedindo esse tipo de comprovante aos construtores. O autor da lei, o deputado estadual Raul Carrion, na época vereador da capital, lamenta. O Habite não poderia ser dado sem a obra de arte estar colocada no seu lugar. Simplesmente a prefeitura, né, através de seus órgãos, está sendo leniente, né, em relação à obrigação. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Sul, a nova lei é difícil de cumprir. Me parece que é mais um investimento que o poder público tem que fazer na fiscalização, no controle. Me parece que é mais uma etapa de burocracia na análise, no carimbo, na folha amarela que nós vamos ter que entregar, mostrando o que é arte, o que não é arte. Eu não vejo necessidade disso. A regra só vale para edifícios novos que tenham 2.000 metros quadrados de área adensável, a parte do prédio usada para morar ou trabalhar. É fácil a construção chegar a este tamanho, que equivale a este prédio de apenas 3 andares. Há 2 meses foram dispensados de cumprir a lei os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, graças a um decreto municipal. A legislação ainda impõe um dificultador. A obra deve estar em local de visibilidade à população. Ou seja, este prédio comercial, por exemplo, que colocou vários quadros pelas paredes internas no saguão, está irregular. Outro ponto polêmico é que os construtores não querem escolher a obra sem o aval dos futuros moradores. Eu, como empreendedor, eu vou colocar uma obra de arte ao meu gosto. Quem vai morar vai ter que conviver com o meu gosto para o resto da vida.
Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos a falar da Semana da Engenharia e da Agronomia e do Congresso Nacional de Profissionais. A equipe do Imóvel Class TV subiu a serra e também foi conferir esses eventos. – 122 dias de internação e um prognóstico de apenas 10% de chance de vida. Sobrevivente da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, Cristina reverteu esse quadro e em agosto se graduou no curso de Engenharia Florestal. Nessa semana ela foi homenageada pelos colegas de profissão. Será que eu mereço, sabe? É fantástico, assim, é muito bom. A gente passa a ver, que todo mundo diz isso, mas é verdade, depois de uma situação dessa a gente passa a ver a vida de uma outra forma e aproveitar tudo de mais, né? E é muito bom. Natural de Casca, Cristina abandonou o curso de veterinária em Pelotas e decidiu seguir a mesma profissão do pai, ingressando na Universidade Federal de Santa Maria. Após receber alta, lutou para concluir o curso ainda no primeiro semestre. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande em ter a minha filha viva, né, bem e formada em engenharia florestal, sendo hoje, além de minha filha, minha colega de profissão. O incêndio que matou 242 pessoas em janeiro foi tema de debates durante a Semana da Engenharia e da Agronomia, evento que reuniu profissionais de todo o país em Gramado, na Serra. Esse especialista em prevenção de incêndios aponta que medidas simples poderiam ter evitado a tragédia. Isso é uma rotina que em outros estados já tem. Esse tipo de ocupação, obrigatoriamente, todos os anos deve sofrer uma inspeção obrigatória. Sem isso não pode funcionar. O Rio Grande do Sul também recebe o 8º Congresso Nacional de Profissionais. O tema central do encontro é a mudança na legislação, com maior poder para os conselhos de engenharia e agronomia. A população, de certa forma, quer que alguém se responsabilize e ocupe esse espaço hoje que está com as prefeituras. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado também reforçou a necessidade de modificações que permitam uma fiscalização mais rigorosa por parte dos conselhos. A gente não consegue embargar, punir aquele que está praticando o exercício legal. E nós não podemos permitir isso para proteger a sociedade. Então é isso que nós queremos inserir na lei para adequar a nossa realidade hoje do país e do Brasil. E também será para que a gente possa reger a legislação para as próximas gerações que vêm aí. Hoje o assunto da nossa entrevista aqui no Imóvel Class TV é o Street Mall Beira Rio, um projeto que vai transformar aquela região ali do Menino Deus. Serão 44 lojas em volta do estádio Beira Rio, que prometem atender não só os torcedores, né, e frequentadores do estádio, mas todos os moradores ali da região. Eu converso com o gestor comercial do Street Mall Beira Rio, Gustavo Piccinini. Gustavo, essas 44 lojas poderão oferecer que tipo de serviço? Porque a gente sabe que o mix é uma coisa fundamental para um shopping dar certo, né? Sim. É fundamental, não adianta outra coisa. Né? A pessoa tem que ir lá e tem que encontrar de tudo um pouco, né? Exatamente. Como gerir essa questão? Uma coisa que chamou bastante atenção quando a gente começou a pensar nesse mix foi observar o que tem acontecido nas outras arenas e outros estádios do país. E tem havido muitas reclamações de que às vezes o mix acaba se tornando muito caro, não tem um lanche mais barato, tem coisas que acabam sendo muito caras porque ele é feito só para os dias de jogo. Então o lojista ele tem que pagar o aluguel mensal e tem que vender em 2, 3, às vezes 2 jogos por semana, às vezes 3. Então acaba repassando esse custo para o consumidor final. E como esse mall vai ter essa diferença de poder abrir todos os dias, ele vai estar aberto todos os dias, a ideia e o conceito que se buscou foi de um mix para todos, que tenha coisas para todos os tipos de pessoas que vão lá, desde os fanáticos por futebol que vão só para o futebol, até pessoas que vão lá para comprar alguma conveniência e que estão passando nas proximidades,
depois de todas essas mudanças que estão acontecendo, né, nas avenidas, então vai ter muita gente circulando e os próprios bairros estão crescendo ali no entorno. Então, a ideia é de que seja um mix para todos os... para todo tipo de gente que E não há restrição ou há uma ideia de priorizar mais a questão esportiva? Porque essa ideia de aliar né, o esporte, lazer com o consumo é uma coisa nova, né, aqui no país. Né? É uma coisa nova, mas é uma coisa que tem crescido muito, né? Hoje em dia se fala muito em saúde, em esporte, então aquela também é uma região que tem muito disso, muita gente treinando, desde os parques onde tem quadras de futebol, pessoas que andam de bicicleta, gente que corre. Então, dentro desse mix também vão ter lojas que vão atender essa parte esportiva. A ideia é que não seja um varejo para competir com os grandes shoppings que estão no entorno, mas que seja um shopping de conveniência e que também tenha essa parte de esporte, que é uma parte que está enraizada ali naquela zona onde fica do lado do Parque Marinha. Né? O próprio conceito de street mall também é algo que a gente não está muito acostumado por aqui, né? Pois é. Vocês buscaram inspiração onde? A ideia foi pegar inspiração nesses empreendimentos que são fora do país, na Europa e nos Estados Unidos, onde já acontece, tem esse conceito do match day, que eles chamam que é o dia da partida, onde aqui acontece isso também, mas não é explorado porque não tem esse mix de serviços. Então, o que acontece? O pessoal vem do interior de ônibus, às vezes de excursão, isso acontece muito, às vezes a gente não fica sabendo. Vem vários ônibus para assistir o jogo, passam várias horas antes nas proximidades do estádio, mas não tem esse mix para atendê-los. E a ideia foi justamente essa, buscar algo que pudesse oferecer para esses torcedores, que envolve toda essa emoção. O pessoal vai horas antes para o estádio e tem toda essa conveniência para atender eles possam ficar confortáveis, com segurança, com estacionamento, que é o que hoje não acontece na maioria dos estádios. Pois é, tocasse num ponto importante, quer dizer, o que os frequentadores das lojas, independente de jogo e tal, e do estádio, terão ali? Terão acesso a estacionamento, segurança, porque ali aquela região vai ser aberta, né? O estádio não vai ter muros ali, né? Vai ser aberto, totalmente aberto, não vai ter muros, então é como se estivesse realmente caminhando na calçada, por isso o conceito do street mall, mas com a segurança e a conveniência do estacionamento ao lado do empreendimento. Então, existe também uma possibilidade que está sendo estudada de uma avenida que passe, uma pequena rua, assim, no entorno do shopping, com estacionamento rápido para as pessoas poderem estacionar, fazer alguma compra, algum consumo rápido e já sair. Então, isso também é algo que está sendo estudado. Essas lojas serão alugadas, bem como funciona um shopping, né? Mais ou menos parecido, né? Questão de aluguel. Elas já estão sendo alugadas? Como é que está o processo? Qual é a previsão de entrega dessas lojas? A previsão de entrega das lojas de funcionamento é outubro de 2014. Por quê? O estádio está previsto para ser entregue no final deste ano, de 2013, e a gente vai ter o episódio da Copa. Então, a FIFA, existe um prazo de bloqueio do estádio, onde um mês antes e alguns dias depois da Copa, fica tudo totalmente bloqueado. Então, não podem aparecer marcas e todo o comércio é administrado pela FIFA. Então, não faria sentido abrir esse street mall, começar a operar as lojas, liberar para as empresas começarem a fazer uma obra, depois ter que parar 1 ou 2 meses depois e depois recomeçar. Então, a ideia é liberar logo após a Copa e começar a funcionar a partir de outubro do ano que vem. Certo. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Gustavo Pitinini, gestor comercial do Street Mall Beira-Rio, conversando com a gente nesse sábado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes confira as informações do Minuto Cresci de hoje. Nós temos no Pacif uma série de cursos, tá? Dentro da área do direito e na área da parte de vendas, né? Que cuida da parte de tratar, de dizer para os corretores as melhores maneiras. Não vamos ensinar a vender, isso é uma coisa que tu já nasce com esse sex appeal, vamos dizer assim, que é a venda, né? Mas que ele trabalha algumas ideias, algumas, como é que eu te diria, formas de atender, né? E o curso de avaliação, tá? Dentre eles é o mais procurado. Depois vem contratos, depois técnicas em vendas, comportamento organizacional. Então, a gente tem assim os nossos carro-chefe. Mas o carro-chefe do Pacif, eu diria, que é a avaliação. Que é o bam-bam-bam, que é aquilo que o corretor precisa saber para poder desenvolver o seu trabalho. Que é fazer uma avaliação de imóvel para venda, avaliação de imóvel para alugar, tá?
Então, esse é o curso mais procurado. Nós ministramos esse curso, normalmente a cada 2 meses, um aqui na sede e no interior do estado. Agora nós vamos falar sobre financiamento imobiliário Poupex, a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou para investir com as melhores condições do mercado, Poupex, juros baixos e agilidade na liberação do crédito. Visite a agência no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início até o fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado, já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex é hora de realizar. Mais informações pelo telefone 3225-0269. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, então não perca a reapresentação do nosso programa domingo às 9 da manhã. Um ótimo dia para você, bom final de semana e até semana que vem. No Imóvel Class TV deste sábado, nós vamos falar sobre a Semana da Engenharia e Agronomia e vamos mostrar os cuidados na hora de andar de escada rolante e de elevador. Uma lei de Porto Alegre obriga empreendimentos a colocar obras de arte em seus ambientes, mas a Prefeitura não cobra o cumprimento da norma. E aqui no estúdio vamos falar sobre o Street Mall do Beira Rio. É sábado às 10 da manhã aqui na Band, com reapresentação domingo às 9 da manhã. Até lá!